Estamos na segunda fase de preparação para o ERG, módulo 3, de assuntos diversos, né? Uma aula generalista. Então, são 10 questões sobre assuntos gerais. Vamos lá. Primeira questão, caiu na UERJ 2015. Olha só, uma questão de porcentagem. Vocês sabem que sempre cai porcentagem na UERJ. Considere uma mercadoria que teve seu preço elevado de X reais para Y. Imagine, tem uma determinada mercadoria que custa 50, passou para 60 reais. Então, ela custava 50, X, passou para 60, Y. Para saber o percentual de aumento, um cliente dividiu Y, o valor final, por X, valor inicial, obtendo o quociente igual a 2,08 e resto igual a zero. Em relação ao valor de X, o aumento percentual é equivalente a... Então, vamos lá, antes de resolver a questão. Imagina o exemplo que eu dei. Custa 50, houve um aumento de 60, um aumento para 60. O aumento foi de 10 mil réis. Então, esse aumento de 10 mil réis, comparado com um preço inicial de 50, percentualmente, representa quanto? É essa a pergunta. Ok? Vamos lá. Eu fiz de duas maneiras. Não sei como vocês fariam ou fizeram, como a Mandinha fez. Ó, o aumento é o preço final menos o preço inicial da mercadoria. Por exemplo, no exemplo que eu dei, seria 60 menos 50, 10 mil réis. Dado do exercício, ele dividiu o preço final pelo preço inicial. No exemplo que eu dei, seria 60 dividido por 50, e deu 2,08. Ele quer saber esse aumento Y menos X, percentualmente, comparando-se ao preço X inicial, quanto é que ele representa? Uma das maneiras simples é fazer uma regrinha de 3, né? Sempre a minha referência é 100%. Então, o valor que ele quer que eu compare, que é o valor inicial, X, 100%. O valor do aumento, ó, final menos inicial, representa uma porcentagem P. P%. É esse valor que eu tenho que calcular, uma regrinha de 3. Aí multiplico aqui cruzado, né? Ó, quero saber o valor de P. Sabe? P é igual, vou multiplicar aqui, ó, Y menos X vezes 100 dividido por X. Então, P é igual a Y, regrinha de 3, ó, Y menos X vezes 100 dividido por X. Só que essa fração Y menos X sobre X eu vou separar aqui, ó. Vou escrever, ó, Y sobre X menos X sobre X vezes 100. Por quê? Porque Y menos X, Y sobre X é um dado do exercício. E X sobre X vale 1. Então, ó, Y sobre X menos 1. 2,08 menos 1. 1,08 vezes 100. Então, P é igual a 108. 108%. Safo? Então, o que nós fizemos? Ó, o valor de referência, que é o valor inicial, 100%. O aumento, que é o preço final menos inicial, vale P%. E aí fiz a regrinha de 3. Segunda solução. Vamos lá. Dado do exercício, Y sobre X é igual a 2,08. Então, Y, valor final, multipliquei, ó, 2,08 vezes X. Afirmativo? Y é igual, onde está 2,08, eu botei, ó, 1 mais 1,08. Por quê? Para fazer assim, ó, Y é igual a X, ó, multipliquei, ó, X vezes 1x, 1,08 vezes x, 1,08x. Então, veja,
O valor final é o valor que existia originalmente, x, mais o valor de x multiplicado por 1,08. Então, o valor final, aí passei o x para o outro lado, menos o valor inicial, que é o que ele quer saber, é o valor inicial vezes 1,08. A diferença, que é o aumento, é 1,08 é 108 sobre 100. Qualquer coisa sobre 100 é qualquer coisa por cento. Então, ó, y menos x é 108% de x. Resposta, letra Charlie. Alguém não acompanhou? Amandinha tinha feito esse? Fiz da segunda maneira que você falou. Ok, beleza. Tranquilo? Safo, podemos passar. Vitor Valente, tá safo? Beleza, vamos lá. Segundo exercício. Esse aqui não é da UERJ, da Unicamp, do último vestibular da Unicamp. Eu coloquei esse exercício, a gente sempre dá um toquezinho em análise combinatória, né? O número de anagramas da palavra reflorestamento que começa com a sequência flores. Então, o que é anagramas? É quando eu tenho uma palavra e misturo todas as letras dessa palavra e vou formando outras palavras, às vezes impronunciáveis, às vezes ininteligíveis, mas que por isso são chamadas de anagramas, né? Então, vamos lá. Alguns desses anagramas, quando eu misturo essas letras, começam com as letras que formam a palavrinha flores. Então, ele quer saber quantos anagramas começam com flores, com essa sequência. Então, ó, essa sequência aqui não pode mudar. As outras letras é que vão se misturar. Então, ó, essas letras, R, E, T, A, M, E, N, T, O, é que vão se misturar. Então, vejam, eu tenho 9 elementos, alguns repetidos. Vejam, nós temos o E e o E que se repetem, o T e o T que se repetem, e todos esses 9 elementos vão permutar entre si, vão trocar de posição. Lembra? Se todos os 9 elementos fossem distintos, fossem diferentes, seria permutação simples de 9, P9, 9 fatorial. Mas como eu tenho elementos repetidos, eu tenho que considerar essas repetições. Então, trata-se de uma permutação com elementos repetidos. Essa parte inicial, que forma a palavra flores, essa sequência, ela não vai ser alterada, ela é fixa. Então, essa aqui não se mexe. E a gente vai mudar, é isso, essas 9 letras aqui de posição. Então, são 9 letras que permutam entre si, mas dentre essas 9 letras, nós temos algumas repetições. Então, estão aqui, ó, 9 elementos, dos quais 2 letras E, 2 letras T, e as outras letras só aparecem uma vez. Então, ó, lembra qual é a notação que a gente usa? Permutação de 9, e lá como expoente, ó, eu boto o número de repetições, ó. 2 letras E, 2 letras T, uma R, uma A, uma M, uma N e uma O. Essas letras que aparecem apenas uma vez, esses algarismos 1, eu nem precisaria colocar, se eu não quiser. Por quê? Porque aqui embaixo, na fração, aparecem como 1 fatorial. E 1 fatorial é 1. Lembram? 0 fatorial e 1 fatorial, por definição, são iguais a 1.
Então, se quiser omitir esses algarismos 1, não tem problema. Eu geralmente coloco só para a gente não esquecer que são 9 elementos. Mas se quiser omitir, não tem problema. Por quê? 1 fatorial é 1, não vai alterar a fração. Então, isso aqui é igual a 9 sobre 2 fatorial, 2 fatorial. E a resposta da letra Charlie. Safo, doutora Eduarda Prates. Tudo safo. Beleza. Beleza? Tranquilo, né? Só para a gente relembrar esse conceito de permutação com elementos repetidos. Vamos lá. Ah, esse é um pouquinho mais elaborado. Esse é um pouquinho mais difícil. Também eu fiz de 2 maneiras para vocês. Caiu na UERJ lá... Esse aí que eu não consigo. Esse é mais difícil, tá? Vamos prestar atenção e fazê-lo de 2 maneiras, tá? O anterior você fez, Amandinha? Sim, sim. Fiz todos menos esse. Ah, tá bom. Então, olha só. As baterias B1 e B2 de 2 aparelhos celulares apresentam em determinado instante, respectivamente, 100% e 90% da carga total. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, ó. Tem uma que começa aqui, ó. Essa que está rosa, começa lá no 100% e vai descarregando, ok? Termina aqui, ó, depois de T, tango, T horas. Observem que a outra bateria está com 90% de carga. Vai descarregando, a azulzinha, ó. Vai descarregando e termina 2 horas depois da primeira. Ó. T mais 2 horas. Se a primeira levou 6 horas, a outra vai levar 6 mais 2, 8. Se a primeira levou 10 horas, a outra vai levar 10 mais 2, 12. Considere as seguintes informações. As baterias descarregam linearmente ao longo do tempo. Quer dizer, isso aqui é uma reta. Uma reta, são 2 retas. Para descarregar por completo, B1 leva T horas. Quer dizer, a bateria que está com 100%, a que está representada pela linha rosa, ó, vai chegar a 0% de carga depois de T horas. A bateria B2, que começou com 90% de carga, vai chegar a 0% de carga 2 horas depois. Existe um determinado momento que as 2 baterias estão com a mesma carga, estão com 75% da carga. Ó. É num determinado instante. Quantas horas são? Sei lá, é Z horas, Zulu horas. Tá? É um instante que há coincidência aqui, ó, de carga e de tempo. Depois de um determinado tempo, quantas horas se passaram? Z. Elas têm a mesma carga. Observe o gráfico. Já analisamos o gráfico. Então, ele quer saber qual é esse valor de T aqui, ó. Qual é o valor de T. Ok? Vamos lá. Aluno Arthur Pinto, tu tens alguma ideia como é que tu abordaria esse exercício? Bom, eu fiz por relação de triângulo, né? Ali primeiro com o triângulo ali com a linha vermelha, né? Aí achei o... Ah, entendi, tá certo. É isso mesmo. Isso. Foi a primeira solução que eu fiz. Eu fiz de 2 maneiras. Ó, o que o colega está falando, ele fez, primeiramente, ele fez por semelhança de triângulo. Lembra? Trianglinho, trianglão, que eu falava para você lá na primeira série? Eu também fiz assim. E fiz também, que eu acho mais trabalhoso, mas só para aqueles mais puristas em matemática, por equação da reta, só para a gente lembrar. Eu fiz de 2 maneiras para lembrar vocês. Tá? Primeiro, por semelhança de triângulo, como falou o Arthur, e depois eu fiz por equação da reta.
Então, vamos fazer primeira solução, como o Arthur fez. Semelhança de triângulos. Ou, como eu brincava com vocês na primeira série, como vocês eram ainda, quando eram ainda mais infantis, eu chamava de trianglinho, trianglão, né? Então, eu vou pegar a primeira bateria, a bateria Bravo 1, ok? A rosinha, e aqui a azul é Bravo 2. Vou pegar primeiro a rosinha, ó. Olha para cá, Maria Eduarda está distraída, olha para cá, ó. Vou comparar, estão vendo ali, ó, dois triângulos que são semelhantes, só considerando a linha rosa. Vou considerar, ó, o triângulo de cima, vou comparar com o triângulo de baixo. Observa, Tiago Zanon, que, ó, o cateto vertical do triângulo de cima vale 25. O horizontal vale Z. Ora, enfermeira Olívia, olha aqui, ó, o cateto vertical do triângulo de baixo vale 75 e o cateto horizontal do triângulo de baixo vale T menos Z. Viram? Ó, vamos pegar primeiro os dois triângulos formados pela bateria, pela reta, que representa a bateria B1. Olha para cá, Rodrigues, que não viu, Matheus Rodrigues, ó, vou comparar esses dois triângulos. Então, vou fazer uma semelhança. Vou pegar o cateto vertical de um, comparar com o cateto vertical de outro. Ou, vou comparar assim, ó. Primeiro triângulo, ó, 25, cateto vertical está para a horizontal Z, assim como o vertical do de baixo, 75, está para T menos Z. Conseguiram ver essa primeira proporção? Sim, sim. Ó, 25 está para Z, assim como 75 está para T menos Z. Olha lá. Simplifiquei por 25, ficou 1 está para Z, assim como 3 está para T menos Z. Multipliquei cruzado essa proporção. 3Z igual a 3 menos Z. Passei o Z para o outro lado. 4Z igual a T. Primeira equação. Tá? Então, a primeira equação, uma relação entre Z e T, foi obtida através de uma semelhança de triângulo, comparando a linha que representa a bateria B1. Agora, vou comparar, ó, a linha azul, que representa a bateria B2. Ó, a linha azul que me interessa agora. Vou comparar os dois triangulinhos formados, limitados pela linha azul. Então, ó, 15 está para Z, assim como 75. Atenção ao cateto aqui de baixo. Cateto horizontal do triângulo de baixo. Vai ser, ó, T mais 2 menos Z. Essa distância do cateto de baixo, T mais 2 menos Z. Então, ó, 15 está para Z, 75, T mais 2 menos Z. Simplifiquei por 15, 1 está para Z, 5, T mais 2 menos Z. Multipliquei cruzado, 5Z igual a T mais 2, passei o Z para o outro lado, 6Z igual a T mais 2. Até aí foi? Martiolo, tá safo? Safo, Martiolo? Martiolo sumiu. Então, vamos lá. Vejam, eu tenho duas equações simples, ó, que tem Z e T. Resolvo isso. Olha lá. 4Z igual a T. Estou tentando aqui, mas... 4Z igual a T, 6Z igual a T mais 2. Resolva esse sisteminha. Uma das formas, ó, onde tem T na segunda equação, eu boto 4Z. Ok? Então, 6Z é igual a 4Z mais 2, 2Z igual a 2, Z igual a 1. Olha lá. Só resolvi esse sisteminha de duas equações. Se Z é igual a 1, eu entro em uma das duas equações, olha lá. E acho o valor de T, que é o que ele quer.
4 horas. Assim que você fez, ô Arthur? Sim, foi assim, só que eu, em vez de pegar o triângulo ali depois ali do Z, eu fiz com o triângulo todo, né? Com o triângulo maior que está em volta. Entendi. Aí Fez ficou o mais T fácil não? nas contas. Eu entendi. É, Fez o T mais 2 até 0, né? Entendi. Tranquilo. Fica mais isso. fácil, fica melhor mesmo. Tá certo. Você comparou o pequenininho com um grandão aqui, efetivamente um triangulinho com um triangulão, né? Que aí ficou T mais 2. Exatamente. Ficou mais fácil mesmo. Beleza. Alguma dúvida no que eu fiz? Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer, para a gente relembrar alguns conceitos lá de equação da reta. Sempre é mais complicado fazer por equação da reta, tá? Mas por que eu vou fazer? Porque nós estamos tendo aula de revisão. Então é sempre bom a gente relembrar alguns conceitos, tá? Só para relembrar, qualquer reta pode ser expressa numa relação de y e x, com essa cara aqui, ó. Y é igual a ax mais b, onde a e b são números, são coeficientes, que a gente chama. A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Então, se eu descobrir o a e o b, eu tenho a relação entre x e y. Eu tenho a equação da reta. Então, sempre, quando eu quero descobrir a equação que rege o comportamento de uma reta, o nosso problema se restringe a achar esses dois coeficientes, representados pelas letrinhas A e B. Tá? Duda, tu está muito quieta, hein? Tu está acompanhando? Tô fazendo. Eu fiz igual o Arthur, aquele outro. Tá, fez mais fácil. Esse daí, Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer, então, só para a gente relembrar, a equação da reta. Tá? Então, vou pegar, ó, de novo, a reta rosa e a reta azul. Tá? Sempre, falo isso para vocês desde o primeiro ano, né? Fazer por semelhança de triângulo é sempre mais fácil. Mas, eventualmente, pode ser que tenha um exercício que eu precise determinar a equação de uma reta. Então, vamos relembrar isso. Vamos, então, ó, pegar a reta B1, a reta rosinha. Para eu definir uma reta, eu tenho que definir esses conceitos, esses coeficientes A e B. Então, eu preciso de 2 pontos da reta, em que eu conheça o x e o y. Observe, eu tenho esses 2 pontos, ó. Na reta rosinha, olha lá, eu tenho o ponto 0 e 100. 0 e 100. Quando x for 0, y vale 100. O ponto que está lá em cima. E o ponto que está aqui embaixo, ó. Quando x for t, y vale 0. Quando x for t, y vale 0. Quando x for 0, y vale 100. Então, ó, quando x for 0, y vale 100. É o ponto lá de cima da reta B1. Então, ó, na expressão y é igual a ax mais b, eu vou substituir x por 0 e y por 100. Então, ó, 100 é igual a a vezes 0 mais b. b é igual a 100. Nem precisava ter feito isso, porque a gente sabe que o ponto onde a reta corta o eixo dos y é o b. Eu estou vendo que corta no 100, b é igual a 100. O outro ponto da reta é o ponto, ó, T0, quer dizer, x igual a t, y é igual a 0. Lá na expressão y é igual a x mais b, eu vou substituir x por t e y por 0. Então, 0 é igual a t mais b. Eu já sei que é 100. A t mais 100 é igual a 0. A igual a menos 100 sobre t. Então, a equação da reta da bateria B1
a reta y1, ó, ax mais b. Está aqui, ó. Ax mais b. Viram que dá mais trabalho? A mesma coisa eu vou fazer para a reta B2. Vou pegar 2 pontos da reta B2. Então, olha lá, ó. O ponto x igual a 0, y igual a 90, e o ponto x igual a t mais 2, y igual a 0. Então, primeiro, ó, quando x for 0, y é 90. Na expressão y igual a x mais b, eu botei isso. Ó. Vi que b vale 90. Entrei com um ponto aqui que corta o eixo do x. Ponto x igual a t mais 2, y igual a 0. Onde tem y na expressão, eu botei 0. Onde tem x, eu botei t mais 2. Como eu fiz no primeiro caso, achei o valor de a. Então, para a reta azul, eu também tenho a e b. Olha lá, tenho a equação da reta azul. Lembraram mais ou menos de como é que a gente acha a equação da reta? É uma solução mais trabalhosa, mas também matematicamente correta. Mas observem, olha lá, tem um ponto comum ali, ó, que é o ponto de interseção. É um ponto de interseção onde y1 é igual a y2, que vale 75, olha lá. E o x é o mesmo das duas, ó, vale z. Então, ó, o y1 é igual ao y2, que vale 75. E o x é o mesmo. Então, para cada reta, eu vou botar essas informações. Então, na primeira reta, eu vou botar ó, 75 e chamei de z o ponto o x dele. Achei uma relação entre t e z. Fiz a mesma coisa para a segunda reta. Ó. Y é igual a 75. O x da segunda reta também é z. Vejam, cheguei às mesmas duas equações que a gente chegou na solução anterior. T igual a 4z, t mais 2 igual a 6z. De uma forma mais trabalhosa, mas cheguei ao mesmo sisteminha de duas equações. Ok? Aí eu vou substituir, ó, essa primeira equação lá na segunda. 6z, isso aqui deu z igual a 1, t igual a 4. Obviamente, chegamos ao mesmo resultado de uma forma mais trabalhosa. Então, sempre prefiram, quando o exercício não impuser alguma característica de uma equação de reta, sempre prefiram fazer por semelhança, que é bem mais tranquilo. Oi, Matheus Rodrigues, deu para acompanhar? Mais trabalhoso, né? Deu sim, Sérgio, mas isso daí, nossa, perdeu um tempão fazendo. É bem mais trabalhoso. Sim. Mas eu sei que é mais trabalhoso, eu prefiro, obviamente, sempre falei isso para você, né, a primeira série, o outro método. Mas eu quis relembrar esse conceito de reta. Oi? Safo. Safo. Então, vamos lá. Esse é interessante, não é difícil. Também caiu em 2015. Vamos lá. Um funil com a forma de um cone circular reto. Aliás, não vamos nem precisar nesse exercício, não. Mas eu queria saber, vamos ver se a aluna Maria Eduarda lembra. Vamos supor que eu precisasse calcular o volume do cone. Aluna Maria Eduarda, como é que eu calcularia o volume de um cone? São as 3 dimensões, né, Sérgio? Volume de um cone. É área da base vezes a altura. É? É, né? Área da base vezes a altura e aí divide por 3. Olha o bico do cone aqui. Olha o bico do cone. Sempre que tiver bico, tem que dividir por 3, aluna Maria Eduarda. Eu falo isso toda semana. Então, pirâmide, cone, tem bico.
Então, é base vezes altura, dividido por 3. Aluna enfermeira Olivia Sterck, e se eu quisesse calcular o volume desse sólido amarelo, como é que eu calcularia? Tu lembras? A área do círculo vezes a altura? Mais não, vezes? Exatamente, a área da base do círculo vezes a altura. Porque o cilindro não tem bico. Então, não tem bico, área da base vezes a altura. Tem bico, cone, pirâmide, divide por 3. Ok? Mas nesse caso, a gente não vai precisar calcular esses volumes, não. Mas só para lembrar, porque isso é básico, tá? É importante. Então, ó, o volume amarelo, como disse a enfermeira Olivia, é a área do círculo, que era da base, vezes a altura. E do cone, seria a área da base, vezes a altura, sobre 3. Bom, vamos lá. Um funil com a forma de um cone circular reto é utilizado a passagem... Ô, Sérgio, rapidinho. O que seria um cone que não é circular? Olha, essa base aqui poderia ser elíptica, né? Não poderia ter uma base elíptica aqui, por exemplo? Imaginei que seria alguma coisa assim. Né? Então, vamos lá. Um funil poderia ser nem uma elíptica, nem uma coisa qualquer, um bólido qualquer. Um funil com a forma de cone circular reto é utilizado na base e ele poderia não ser reto se esse bico tivesse deslocado, né? Ele tivesse inclinado, assim. Então, vamos lá. Ele é usado para a passagem de óleo para esse cilindro circular reto. Então, o cone, como se fosse um funil, né? Está passando óleo aqui para baixo. O funil e o recipiente possuem a mesma capacidade. Então, vejam, o volume armazenado no funil, o óleo, se o funil estiver todo cheio, esse volume é o mesmo volume armazenado aqui no cilindro amarelo. Então, o volume do funil, né? Você encheu o funil, aí ele vai esvaziando, quando ele estiver totalmente vazio, o cilindro amarelo estará totalmente cheio. De acordo com o esquema, os eixos dos recipientes estão contidos no segmento PQ. Aqui, ó. Perpendicular ao plano horizontal beta. Então, tem um plano horizontal, eles estão aqui, ó, um eixo perpendicular ao plano beta. Admita que o funil esteja completamente cheio. Então, olha só, o funil está completamente cheio. Quando ele se esvaziar completamente, o cilindro amarelo estará completamente cheio. Então, vamos lá, vamos ler de novo. Admita que o funil esteja completamente cheio de óleo a ser escoado para o recipiente cilíndrico vazio. Então, no instante inicial, o funil está totalmente cheio e o amarelo totalmente vazio. Durante o escoamento, quando o nível do óleo estiver exatamente na metade da altura do funil, opa! Então, vamos lá. Foi esvaziando. Num determinado momento, o nível do óleo está na metade aqui, ó. Vejam, o funil tem uma altura H, tá vendo? E o nível do óleo está numa altura... Olha para cá, Valente, está distraído. Deixa a cachorrinha aí. Ó, o nível do óleo agora, ó, está em H sobre 2. Está na metade. Durante o escoamento, quando o nível do óleo estiver exatamente na metade da altura do funil, o nível do óleo no recipiente cilíndrico corresponderá ao ponto K na geratriz AB. Então, ó, quando o nível do cilindro, do funil chegou aqui à metade, aqui no cilindro, onde estará o nível do óleo? Na metade do segmento AB, aqui pertinho de B, lá pertinho de A,
que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Tiago Zanon, tu tens alguma ideia? Não. Arthur Pinto, fizeste esse? Eu fiz, só que eu tô tentando aqui entender o que eu fiz aqui no meu próprio caderno, para ver se eu lembro. Martizolo, tu fizeste o exercício? Não? Amandinha Queiroga, tu fez esse? Eu fiz por raciocínio, eu fiquei entre A e B, aí eu acabei marcando A mesmo, mas não fiz conta, não. Mas como é que você raciocinou? Você lembra, não? Eu acho que foi que já passou a maior parte do cone, né? E só faltava uma pontinha. Ok, então vamos lá. Vamos ver. O que a colega falou está certo. Agora já passou a maior parte. Falta um pouco do cone, né? Mas por que não a B? A dúvida dela foi A e B. E a maior parte já passou, ela está certa. Porque, veja, o volume que já foi transferido do funil para o cilindro é maior do que está faltando. Maria Eduarda, você chegou a fazer esse? Não, Sérgio, não fiz. Eu tô tentando entender, mas também não sei fazer conta nesse. Entenderam a estrutura do exercício? O que o exercício está querendo? Entenderam? Olivia Sterck, entendeu o que o exercício está pedindo? Sim, Sérgio. Então, vamos... Por que você está triste, Olivia? Eu não tô triste, eu tô mastigando, Sérgio, desculpa. Bom. Tá tomando café? Sim. Ok. Vamos lá. Então, olha só. Inicialmente, o volume do conão é o volume do cilindro. Se o conão tivesse escoado todo o óleo, o cilindro amarelo estaria totalmente cheio. Mas não aconteceu isso. Então, vamos ver quanto escoou ou quanto está faltando. E nós já falamos isso várias vezes. Meus caros, isso é cobrado na UERJ exaustivamente. Vocês vão lembrar quando eu falar sobre esse conceito agora, eu só falar, pô, o cara fala isso toda semana. Olha só. Ó, esse aqui é o coninho. Chamei de coninho, tá? Esse azulzinho aqui. Olha para cá, doutora Eduarda. Olha para cá, o coninho. Qual é a relação do coninho com o conão? Olha, a gente viu que o coninho e o conão são sólidos semelhantes. E a relação entre ele, entre os seus volumes, é a relação entre a razão de semelhança ao cubo, entre duas medidas lineares ao cubo. Eu não falo isso para vocês exaustivamente. Então, vou pegar uma medida representativa do coninho, H sobre 2, e uma medida linear representativa do conão, H. Então, a relação entre os volumes do coninho e do conão é H sobre 2 sobre H ao cubo. Ou seja, meio ao cubo. Ou seja, 1/8. Então, esse volume, a Amandinha falou assim, a maior parte da água, do óleo já escoou. Sim, mas quanto? Ora, se está faltando 1/8, é porque já escoaram 7/8. Entenderam que o volume do coninho é 1/8 do volumão? Então, para completar o amarelo, está faltando 1/8 do total do amarelo. Olha lá. Está faltando 1/8 do cilindro. Então, isso significa, aliás, não é água, é óleo, falta passar para o cilindro 1/8. Ou seja, o cilindro já recebeu 7/8. Então, falta só 1/8 para ele completar. Por isso, Amandinha,
A resposta é a letra A. Dúvida? Entendi. Quem não viu nada? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar, Sérgio. Meus caros, eu já falei isso para vocês, toda aula eu falo essa relação de volume entre dois sólidos semelhantes, né? Lembra? Toda aula não, mas com frequência eu falo isso. E se fosse uma relação de água, de área, seria uma relação entre duas medidas lineares ao quadrado. Como é volume, é ao cubo. Como se fosse área, é ao quadrado. Então, viram? Eu não precisei calcular volume do cone nem volume do cilindro. Eu só precisei de uma relação entre eles. Viram que o exercício se tornou fácil? Verdade, verdade. Arthur, Safo. Safo, eu tinha feito uma maneira parecida com essa. Vitor Valente, Safo. Duda, Safo. Sim, Sérgio. Doutora Eduarda Prates, tá safo? Tá safo. Beleza. Tinha feito, Eduarda? Não, né? Não. Ok. Vamos lá. Vamos para o próximo. Ah, sim. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O próximo é muito fácil. Também é um exercício da UERJ. E, eventualmente, a UERJ cobra isso. Desde que nós lembremos de algumas relações que nós temos muita resistência em lembrar disso, em olhar para isso, em aprender isso. Se nós já temos resistência em falar em relações do triângulo, retângulo, seno, cosseno, tangente e teorema de Pitágoras, que a gente aprende lá desde o maternal, a gente tem resistência a isso. Imagina quando a gente fala em relações trigonométricas em um triângulo qualquer, né? Então, a gente tem uma resistência natural ao olhar para isso. Aí, a enfermeira Olivia Ster, que é a doutora Eduarda Prates, vão falar assim, pô, mas o máximo que eu vou calcular na minha vida é quantos ml de soro eu vou ter que aplicar lá no doente. Eu sei, mas para chegar lá, a gente tem que passar pelo vestibular. Então, se a gente lembrasse de um detalhezinho aqui, a questão seguinte, quando você olhasse, quando a enfermeira Olivia Steck olhasse para a questão seguinte, ela pularia, chutaria. No entanto, se ela lembrasse de uma coisinha que ela ia fazer assim, em 1 minuto, ela ia ganhar o ponto da questão. Mas por quê? A gente tem, e eu também tenho, uma resistência natural em determinadas, principalmente quando fala em trigonometria, quando fala em logaritmo, quando fala em trigonometria, a gente tem uma resistência natural. Né? Eu também tenho, não é só você, não, todo mundo tem. Principalmente aqueles que não têm afinidade com matemática. Mas então eu vou fazer um lembretezinho rápido de coisas que podem nos ajudar. Relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Vamos ver 2 leis que são aquelas que são mais cobradas pela UERJ. Tá? Primeira, vocês já ouviram falar, a lei dos senos. Vamos lembrar o que é isso. Então, imagina que eu tenho um triângulo qualquer. Triângulo qualquer pode ser até retângulo, mas não necessariamente é um triângulo retângulo. E eu conheço, por exemplo, um ângulo alfa e um ângulo beta. E conheço pelo menos um lado. Ok? Pronto. Acabou o problema. Se eu tenho esses dados, eu consigo parir todo o resto. Por quê? Porque se eu tenho 2 ângulos, eu consigo calcular o terceiro.
Afirmativo? Porque em qualquer triângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180. Dos ângulos internos tem que dar 180. Ok? E aí, eu calculo o terceiro ângulo. Olha lá, calculo o terceiro ângulo. E a partir daí, eu aplico a tal da lei dos senos. O que fala a lei dos senos? Ó, um lado qualquer está para o seno do ângulo oposto, assim como o outro está para o seno do ângulo oposto, assim como o outro está para o seno do ângulo oposto. Acabou. Está tudo definido. Então, olha só, vamos lá. A gente só tinha isso aqui, ó. Calculei o terceiro ângulo e pronto. Apliquei a lei dos senos. Então, ó, A está para seno de alfa, B está para seno de beta, assim como C está para seno de gama. Lembraram mais ou menos disso? Então, isso pode ajudar e não é tão complicado assim. A outra, um pouquinho mais complicada, e que a enfermeira Olívia jamais olharia, é essa aqui, ó, chamada de lei dos cossenos. Então, de novo, um triângulo qualquer. Se é qualquer, vale para o retângulo? Vale. Retângulo, acutângulo, obtusângulo, qualquer triângulo. Então, vamos supor que eu conheço dois lados e conheço um ângulo. Ora, se eu conheço só um ângulo, não dá para calcular os outros dois. Porque se eu aplicar aquela relação que a soma dos três tem que dar 180, não vai me adiantar. Mas aí eu posso aplicar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Ó, por exemplo, esse lado A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, cosseno daquele ângulo. Então, ó, lei dos cossenos. Aquele lado que eu não tinha, que eu não tenho, é igual ao lado que eu tenho ao quadrado, mais o outro ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados que eu tenho, vezes o cosseno do ângulo que eles formam entre si. Sei que não lembravam disso, mas já viram isso algumas vezes, não é? Da mesma forma, ó, os outros ângulos também pode ser usado as mesmas expressões, né? B é igual a A2 mais C2 menos 2AC cosseno beta. C é igual a A2 mais B2 menos 2AB cosseno gama. Mais ou menos? Lembraram que já viram isso em alguma vez? Então, vamos lá. Vamos agora fazer o exercício que eu falei para vocês que era fácil se nós lembrássemos disso, tá? Caiu na UERJ. Tá aqui, ó, UERJ 2017. Adaptada, que eu botei aqui, é porque, na verdade, era uma questão discursiva e eu botei aqui, eu botei mais opções. Só isso. Questão que caiu na UERJ, só que era discursiva. E eu botei mais opções. Olha que questão fácil. Ao coletar dados para um estudo topográfico da margem de um lago a partir dos pontos A, B e T, olha só. Um técnico determinou as medidas AT 32, PT 13 e o ângulo de 120. Ele quer saber quanto é que vale a distância em metros de A a B. Aluno Matheus Rodrigues, o que a gente poderia usar? Que relação a gente poderia usar isso aí? Lei dos cossenos. Ora, olha só, eu tenho só um ângulo. Quero saber isso aqui, ó. Ó. Dá para eu fazer pela lei do seno? Não, porque só com um ângulo eu não consigo calcular os outros ângulos. Dá para eu fazer pela lei dos cossenos? Dá. Porque, ó, o que me diz a lei dos cossenos? Esse lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado, mais o outro ao quadrado, menos 2 vezes
o produto dos dois lados e o cosseno do ângulo que eles formam. Olha lá. Lembrava disso, colega professora de literatura Maria Eduarda? Lembrava disso? Lembrava, Sérgio, lembrava. Chegou a fazer esse ou não? Não, esse eu não fiz, não. Ok. Amandinha Queiroga, chegou a fazer esse? Cheguei, mas acho que eu errei, porque eu não botei cosseno de 120, não. Botei outro, aí eu errei. Ué, mas se aqui está 120, você botou cosseno de quê? Está escrito 120 aqui. Ué. Então, não sei o que eu pensei, não. Vamos lá. Aí, o problema é que, às vezes... Eu fiz com outro ângulo. Eu fiz com o de 60. E eu acho que deu certo. Deu letra B também. Acho que 60. Onde é que você viu? É o outro ângulo. Não tem ângulo de 60 aqui. Isso aqui não é... Não sei de onde você tirou o ângulo de 60. Bom, vamos lá. Aí a nossa dúvida pode ser lembrar qual é o cosseno de 120. Sempre que a gente tiver um ângulo assim, a gente tem que remeter lá ao primeiro quadrante e ver qual é o brother dele lá no primeiro quadrante. Qual é o brode de 120 lá no primeiro quadrante, aluno Thiago Zanon? Cadê o Thiago Zanon? Já foi para a praia? Aluno Thiago Zanon, 120. Qual é o brode dele lá no primeiro quadrante? Qual é o ângulo que vai ser referência lá no primeiro quadrante? Não acredito, aluno Thiago Zanon. Não é o 60 não, Sérgio, que a Maria falou? Olha só, isso não pode esquecer. Olha só. Eu tenho aqui o meu ciclo ou círculo trigonométrico, não é? Aí, olha só. Isso eu tenho que saber, ó. 120 é brode de 60. Tudo que acontece com 60 acontece com 120. A menos do sinal que eu tenho que analisar. Vejam, seno é o vertical, é o eixo vertical. Então, observe, o seno de 120 é o mesmo seno de 60. Olha lá. Ambos estão lá em cima, na parte positiva do eixo do seno. Agora, olha o que acontece com o cosseno de 120. Ó, o cosseno de 60, que a gente tem que saber, está na parte positiva, vale meio. E o cosseno de 120 é o mesmo de 60, mas está lá, ó, na parte negativa. Vale menos meio. Olha lá. Então, a minha referência é o ângulo de 60. Só que eu tenho que lembrar essa bolota. Essa bolota é fundamental. Então, eu sabia que alguns de vocês teriam dificuldade em lembrar. Não pode. Então, esses ângulos notáveis, 30, 60, 45, tem que saber. Eu tenho que sempre remeter um ângulo ao meu ângulo de referência lá no primeiro quadrante. Então, voltando, ó, 60 é brode de 120, de 240 e de 300. Observem que o seno de 60 é positivo, o seno de 120 também, então é o mesmo. O cosseno de 60 é meio e o cosseno de 120, olha lá, está para o lado negativo. É meio para o lado negativo, menos meio. Então, lá na expressão, onde tem cosseno de 120, eu vou botar menos meio. T2 deu 1.609. T é raiz de 1.609. Ora, raiz de 1.609, observe que aqui está, aproximadamente. Então, eu sei que 1.609, a raiz, vai dar um número muito próximo da raiz de 1.600, raiz quadrada de 1.600, que é igual a 40. Então, essa distância D é muito próxima de 40,
Resposta, letra bravo. Vejam, era uma questão que daria para fazer, se nós lembrássemos a lei dos cossenos. Afirmativo? Vamos lá, então. Afirmativo. Vamos lá. Esse caiu no simulado ERJ 2019. É fácil. Torneio de futebol com 40 jogos, verificou-se a seguinte distribuição do número de cartões amarelos recebidos por um time durante os jogos. Ele quer saber qual é a média de cartões amarelos por jogo. Então, vejam. Em 4 jogos não houve cartões amarelos, 16 jogos houve 1, 10 jogos 2, 4 jogos 3, em 6 jogos 4. Olha, eu vou fazer uma média aritmética, mas levando em conta o número de cartões e o número de jogos, né? Então, ó, 0 se repetiu 4 vezes, 1 se repetiu 16 vezes, 2 se repetiu 10 vezes. Em vez de botar 2, 10 vezes, eu faço 0 vezes 4, 1 vezes 16, 2 vezes 10, 3 vezes 4, 4 vezes 6, e vou dividir pelo total de jogos. 72 por 40, simplifiquei por 8, 9 sobre 5, 1,8. Resposta, letra delta. Esse estava fácil. Esse eu peguei lá no simulado da UERJ 2019. Uma questãozinha sobre estatística. No próximo módulo, tem 2 questõezinhas lá de estatística. Sobre moda, mediana, só para lembrar. Esse aqui já é mais antigo, envolve porcentagem e um sisteminha, mas também da UERJ. Vamos lá. Uma fábrica de doces vende caixas com 50 unidades de bombons recheado com 2 sabores. Então, se você pegar todos os bombons de morango, somar com os bombons de caramelo, na caixa temos que ter um total de 50 unidades. Então, morango mais bombons de caramelo, 50. Vamos deixar isso aí guardado. O custo de produto. O custo é de 10 centavos por unidade de morango. E de caramelo é 20. Então, se você pegar a quantidade de morango, bombons de morango, multiplicar por 10 centavos, você tem quanto custou fabricar os bombons de morango. Se você pegar os bombons de caramelo, multiplicar por 20 centavos, você tem quanto custaram os bombons de caramelo. Somar os 2 valores, você tem o custo de produção dos bombons. Mas o cara falou assim, ó, cada caixa é vendida por R$ 7,20. E esse valor tem um lucro de 20% sobre o custo de produção de cada bombom. Então, o cara não está vendendo, obviamente, pelo valor de custo. O valor de custo seria 20 centavos vezes a quantidade de bombons de caramelo. 10 centavos vezes a quantidade de bombons de morango. Esse é o valor de custo. Mas nós vamos acrescer 20% de lucro em cada valor unitário. E o total vai dar 7,20, já embutido o lucro. É o que ele fala. Sabe-se que cada caixa, a caixa com 50, é vendida por 7,20. E que o valor de venda fornece um lucro de 20% sobre o custo de produção de cada bombom. Então, ele pede o número de bombons morango e de caramelo. Vamos armar o nosso sisteminha. Afirmativo? Vamos lá, então. Ó, vamos ver se vocês concordam com isso. Se eu somar a quantidade de morango mais a quantidade de caramelo, tem que dar 50 bombons. Por outro lado, se nós pegarmos, ó,
quantidade de morango vezes o custo de cada um, que é 10 centavos, e vou botar aqui um lucro de 20%. Estou multiplicando os 10 centavos por 1,20. Né? Estou aumentando 20% nos 10 centavos. Olha aqui, ó. Peguei a quantidade de bombom de caramelo, multipliquei por 20, que é o custo dele. Mas aí, estou acrescentando, estou majorando em 20%. Por isso, estou multiplicando por 1,20. Aumentar o preço em 20% significa multiplicar por 1,20. Esse preço, já com os lucros embutidos nos valores unitários, esse preço da caixa é 7,20. Então, essa é a montagem do exercício. Ok? Então, eu fiz a montagem, transformei o enunciado numa modelagem matemática do exercício. Vamos? Sabe? Se alguém tiver dúvida em alguma passagem, me avisa. Eu vou melhorar isso aqui. Ó, M mais C, morango mais caramelo, é igual a 50. Como eu não gosto de trabalhar com decimal, onde está 1,2, eu botei 12 sobre 10. 0,1, 1 décimo. 12 décimos, 1,2, 2 décimos. Prefiro trabalhar com fração. Ó, estou indo passo a passo. Morango mais caramelo do 50. 12 sobre 100, morango, 24 sobre 100, caramelo, 7,20. Sabe? Vou multiplicar a segunda equação por 100 para simplificar. Cheguei a isso aqui, ó. M mais C, 50. 12M mais 24C igual a 720. Estou resolvendo esse sisteminha. O difícil era isso aqui, ó. Não é que era difícil, era o mais complicadinho um pouquinho, né? Depois, simplifiquei e cheguei aqui. Agora eu tenho que dar um jeito de resolver esse sistema. Vou dividir essa equação aqui de baixo, ó, por menos 12. Porque aí eu vou ficar com M em cima e menos M embaixo. Olha lá. M mais C igual a 50, embaixo ficou menos M, menos 2C igual a menos 60. Então, acabou, olha lá. C igual a 10. M igual a 40. Acabou o exercício. Dúvidas? Acertou esse, Amandinha? Sim, sim. Bacana. Matheus Rodrigues, acertou? Não, Sérgio, eu errei aqui nesse início mesmo, aqui. Esse negócio dos 20%. Era o que eu falei para vocês. Essa modelagem inicial poderia trazer alguma dúvida. Mais alguém chegou a fazer? Arthur, fez? Sim, a única coisa que eu fiz diferente, né, para facilitar, em vez de colocar o 1,20 ali em cima das incógnitas, eu fiz uma regra de 3 ali com 7,2, né, o 7,20, né, coloquei como 120% e calculei quanto é que era o 100%, aí vi que era 6. Aí fiz o sistema normal. Entendi. Você viu que 7... Entenderam o que o Arthur falou? Ele falou assim, ó, 7,20 reais já é o preço que corresponde a 120% do valor, né? O valor mais 20%. Então, 100%, quer dizer, o valor de custo, sem os 20% de lucro, daria quanto? Aí ele calculou que dava 6%. Então, ele não usou 1,20, ele ficou a 0,1 M mais 0,2 C igual a 6. Tá? Ele fez uma regrinha de 3 antes para ver quanto daria a caixa, o valor da caixa, sem os 20%. Tá? E viu que daria R$6. Tanto faz. Ok? Mais alguém chegou a fazer?
Amandinha, Amandinha já falei, Maria Eduarda chegou a fazer? Fiz agora, Sérgio. Eu não tinha entendido não, mas agora eu entendi. Tá. Aí eu já peguei a resolução. Olivia Ster, teve tempo de fazer ou está vendo só agora? Só tô vendo agora, Sérgio. Tá. Vitor Valente, tá safo? Ok, beleza. Então vamos lá. Questão 8. Está acabando já. Olha só, essa questão 8 dá para a gente fazer em alguns segundos de cabeça, tá? E dá para fazer, se a pessoa, nem sempre a gente vê, às vezes é um exercício elementar e a gente olha e não consegue ver, a gente acaba fazendo de uma forma analítica e vai dar certo. Às vezes você fala, pô, não viu? Não vi. Acontece com todo mundo, comigo, com a Duda, com o Arthur, com o Marzolo, né? Às vezes a gente dá o branco que a gente não vê a solução imediata, né? A gente acaba fazendo de uma forma analítica. E às vezes a gente vê o pulo do gato. Então, antes que o Arthur reclame, calma, Arthur, eu sei, você olhou e viu a resposta, eu sei, calma. Dá para fazer realmente direto esse exercício, sem complicação. Tá? E dá para fazer de uma forma analítica também. Vamos lá. O ERG 2010. Uma criança guarda moedas de R$1 e de 50 centavos em 2 caixas. Uma verde e outra amarela. Na caixa amarela, há exatamente 12 moedas de 1 e 15 de 50 centavos. Admita que após a transferência de N moedas de 1 da caixa verde para a amarela, a probabilidade de se retirar, ao acaso, uma moeda de 1 da caixa amarela seja igual a 50%. O valor de N... Então, deixa eu explicar para vocês. Olha só. O cara tem 2 caixas. Então, tem moedas de 1 e de 50. Tá? Uma caixa verde, uma caixa amarela. Na caixa amarela, olha aqui a figurinha, ó, tem 12 de 1 e 15 de 50 centavos. Afirmativo? E na caixa verde, sei lá, tem um monte de moedas de 1 e de 50 centavos. Aí o cara vai tirar algumas moedas de 1 e botar na caixa amarela. O cara vai tirar da verde algumas moedas de 1 e vai botar na amarela. Tá bom? Depois ele vai tirar uma moeda da amarela. E ele quer que a probabilidade dele sortear uma moeda de 1 na amarela seja de 50%. Ok? Vejam, a probabilidade do jeito que está dele tirar uma moeda de 1 da caixa amarela vai ser 12 sobre 27, que é o total de moeda, não é? Eu tenho 12 amarelas sobre um total de 27. Não é 50%. Aí o cara vai tirar moedinhas de 1 da caixa verde e vai botar aqui, ó, vai botando aqui na amarela. Tá? Vai botando aqui na amarela. Ele quer saber quantas ele tem que passar para a amarela, quantas moedas de 1 ele tem que passar para a amarela, que quando ele sortear uma moeda da amarela, a probabilidade de sair uma moeda de 1 seria de 50%. Entenderam o enunciado do exercício? Quem chegou a fazer esse? Eu fiz. Fez? Eu fiz também, Sérgio. Você fez de forma analítica ou fez, olhou, marcou, olhou, riu e marcou? Eu fiz um esqueminha, mas achei fácil. Eu olhei, não tive dificuldade, não. Aham. Arthur, olhou, riu e marcou? Olha, eu não lembro na hora que se eu tinha pensado nisso, mas eu sei que eu fiz a conta aqui, né? Acho que o jeito tradicional e foi, mas eu não lembro se na hora eu tinha pensado desse jeito.
Tá bom. Então, eu vou fazer primeiro do jeito... Vamos supor que eu não vi essa forma simples. Depois eu vou mostrar a vocês uma forma assim que a gente levaria alguns segundos, tá? Se a gente vir, claro, nem sempre a gente vê, mas a forma simples também, como eu estou falando, a forma analítica também é simples, tá? Vamos lá. Então, inicialmente, ó, a gente tem assim, ó, X moedas de 1, Y moedas de 50 na verde. 12 de 1 e 15 de 50 na amarela, caixa amarela. Ok? Então, ó, X mais Y moeda na verde e na amarela eu tenho 12 mais 15, né, moedas. A probabilidade de eu sortear uma moeda de 1 é 12 sobre 27. Vamos lá. Aí eu vou transferir, ó, N moedas para cá. Ok? Depois de eu transferir N moedas de 1, na amarela eu vou ter 12 mais N mais 15 moedas. Estão vendo? E eu quero que a probabilidade de agora eu sortear uma moeda de 1 seja 50%. Então, vou escrever isso. Ó. O que é a probabilidade? Aquilo que me interessa, sortear uma moeda de 1. Quantas eu tenho? 12 mais N. Sobre o total, ó. Quando eu botei mais N moedas, ficaram 12 mais N mais 15. Tem que dar 50%. Multipliquei cruzado aqui, ó. E achei que N igual a 3. Tá bom? Entenderam o que eu fiz? A forma ortodoxa, ó, eu vi que quando eu passo N moedas de 1 para cá, o total da caixa amarela passa a ser, que originalmente tinha 12 de 1, passou a ser 12 mais N de 1, mais 15. Então, total de moedas, 12 mais N mais 15. A probabilidade de eu sortear uma de 1 é o total de 1, 12 mais N, sobre o total de moedas na caixa. Ele quer que seja 50%, meio. Resolvi isso aqui, essa proporção, achei N igual a 3. Essa foi a maneira ortodoxa, convencional. Mas atenção, vamos ver agora uma maneira simplificada que alguns de vocês pensaram. Olha só, vamos voltar lá no início. A situação é essa aqui, ó. Vamos pela resposta aqui, ó. Se você tirar uma moeda de 1 e botar aqui, passaremos a ter na amarela 13 moedas de 1. 13 num total de 28. Não dá 50%. Se você passar duas moedas de 1 para cá, vai dar 14 moedas de 1 num total de 29. Não dá 50%. Se você passar 3 moedas para cá, vai dar 15 num total de 30. Opa, dá 50%. Resposta 3. Entenderam o que eu falei? Que dava para fazer pela resposta? Para dar 50%, esse número aqui, ó, da moeda de 1 tem que ser igual ao outro. Então, eu tenho que ter 15 moedas de 1 aqui dentro da amarela. Então, eu tenho que passar para cá 3 moedas de 1. Resposta 3. Entenderam o raciocínio? Alguém chegou a pensar dessa maneira? Simplificada? Eu tinha feito assim, Sérgio. Eu tinha feito assim. Eu também fiz assim. Não, tranquilo. É o que eu falei, mas nem todos viram assim, né? Até que quando, tipo, eu tinha posto, também eu fiz o desenho aqui, né? Aí depois eu falei, cara, se eu botar mais 3 aqui vai ficar certinho, 15 e 15, então é isso aqui. Não, mas às vezes, a gente em casa e tal, né? Mas às vezes lá no nervosismo da prova, a gente tende a sair fazendo conta, né? A sair fazendo, então nem sempre. Agora, você teve essa sacada aí, outros também, a maioria, mas às vezes não, a gente tende a sair complicando, fazendo prova, fazendo conta e tal.
nem sempre a gente vê. Mas mesmo quem armou, fez conta, não era tão complicado, era fazer uma continha aqui e achar o valor de N. Mas, obviamente, era muito mais simples a gente ter feito isso que você falou, né? Se você falar assim, pô, para dar 50%, tem que igualar com o outro. tem que igualar com o outro, tem que passar 3 para cá, né? Vai ficar Isso. 15. Acompanhar o raciocínio, o expedito, o raciocínio rápido? Que também, às vezes, lendo rápido, você não raciocina direito. Aí eu tive que botar até no papel. Eu falei, gente, tem que fazer isso aqui. Aí deu certo. Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Questão 9. Penúltima questão de hoje. Esse não é da UERJ, é fácil, já caiu um na UERJ muito parecido há algum tempo. Por isso eu peguei essa questão para não repetir o da UERJ. Na cidade de São Paulo, as entidades assistenciais de saúde emitem documentos para pagamento bancário. Esse da UERJ que já caiu, vocês já fizeram um monte de vezes na primeira série, aí por isso eu peguei um parecido, não peguei o mesmo da UERJ. Na cidade de São Paulo, as entidades assistenciais de saúde emitem documentos para pagamento bancário com as seguintes condições. Pagamento até o vencimento, o cara paga o valor X. Após a data, além do valor nominal, o valor que está estampado lá no boleto, o cara paga uns juros diário e uma multa. Então, independente do dia de atraso, o cara tem uma multa. E dependendo do dia de atraso, o cara tem os juros de mora diário. Considerem como um conveniado idoso que deverá pagar R$ 599 até o dia do vencimento. O atraso acarretará uma multa de... Pô, por que o idoso? Que preconceito, não precisava botar idoso aqui, né? É um conveniado, né? Só porque a gente é velho, acha que a gente é burro. Então, vamos lá. Só porque idoso... É porque o idoso é esquecido, né? Deve ser por isso. Eu realmente tenho que fazer tudo, botar na agenda, né? Agora eu uso a agenda do celular, mas eu tenho também uns papeizinhos. A gente esquece mesmo. É assim mesmo. Considere um conveniado idoso que deverá pagar R$ 599 até o dia do vencimento. Ou então eu faço tudo, já deixo, como é que se diz, no banco lá, agendado, né? Um débito automático, que aí você não esquece. Tem erro. Você já deixa em débito automático, que aí não tem erro. O atraso acarretará uma multa de 10% e juros de 40 centavos por dia. O cara pagou, além do valor nominal, o cara pagou um acréscimo de R$ 67,90. Então, quantos dias foi em atraso? Um exercício muito fácil. Então, número de dias em atraso é D. Então, o cara vai pagar 10% do valor nominal, de 599, mais 40 centavos vezes o número de dias em atraso. E esse valor corresponde ao acréscimo do valor nominal do boleto, que dá R$ 67,90. Olha, isso aqui é a multa, isso aqui é os juros. 0,40 vezes o número de dias é igual a 67,90 menos 10% de R$ 599. Fazendo essa conta, deu 0,4D de 8, é igual a 8. Multipliquei tudo por 10, para não trabalhar com decimal. 4D igual a 80, D igual a 20 dias. Resposta C. Zero dificuldades. Finalmente, uma questão que vocês já fizeram também mais 50 vezes. Só para lembrar, é uma questão que envolve alguns conceitos de determinante. O cara fala assim, ó, em uma matriz quadrada A de ordem 3. Aluna Maria Eduarda, o que é uma matriz quadrada de ordem 3? Matriz quadrada De ordem tem 3. o mesmo número de... Ih, Sérgio, não sei. De linhas e colunas, não sei. Aluno Matheus Rodrigues, o que é uma matriz quadrada de ordem 3?
Tem 3x3, tem 3 na coluna e 3 na linha mesmo. Ora, a matriz quadrada é que o número de linhas forma um quadrado. O número de linhas Isso, que é igual. Colunas, Eu né? falei isso, hein, Sérgio? Tava Você falou certo. isso. E uma matriz de ordem 3 quer dizer que ela tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz 3x3. Olha lá, é uma matriz 3x3, igual essa matriz aqui, ó. Matriz A quadrada 3x3, quer dizer, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Observem aqui na figura que tem vários elementos, 4 elementos, estão faltando, né? Não estão explícitos aí na figura. A soma dos elementos de cada linha, de cada coluna ou de cada diagonal são sempre iguais. Só para lembrar, essa diagonal que começa aqui, ó, no 14 e termina aqui no A33, qual é o nome dessa diagonal? Alguém lembra? É a principal, né? Diagonal principal. Isso. A diagonal principal, né? Os índices são iguais. Então, aqui eu tenho o índice 1, 1, 2, 2, 3, 3, né? O A1, A2, 2, A3, 3. Diagonal principal. Se essa é a principal, a outra é a... A outra é a... Qual é o nome da outra? Secundária. Secundária. Então, numa matriz quadrada, e só tem diagonal se for quadrada, né? Senão não tem diagonal. Diagonal principal, diagonal secundária. Tá? Então, vamos lá. Numa matriz quadrada de ordem 3, a soma dos elementos de cada linha, de cada coluna, de cada diagonal, ou de cada diagonal, são sempre iguais. Observe alguns de seus elementos. Ele quer saber quanto vale o elemento A33. A33. Ora, então vamos usar os dados do exercício. Olha só, ele diz que tanto faz se tu somares uma linha, uma coluna ou uma diagonal, os valores são os mesmos. Então, observe que eu tenho uma coluna aqui, ó, que eu tenho todos os valores. Então, vou pegar a primeira coluna. Olha para cá, enfermeira Olivia Sterck, olha para cá. Ó, soma a primeira coluna, ó. 4 mais 12 mais 4 dá 30. Ora, então, eu sei que a soma de todas as outras colunas, todas as outras linhas e das duas diagonais tem que dar 30 também, porque é o que diz o enunciado. Para eu calcular o A33, eu tenho que saber o A22, que é o elemento aqui do meio. Ó. Então, vejam, eu vou pegar agora, ó, o A22 eu tenho que saber, ó. Vou pegar agora a diagonal secundária, ó, 4 mais A22 mais 16, que tem que dar 30 também. Para dar 30, A22 tem que ser igual a 10. Afirmativo? Ora, então já parei que A22, ó, vale 10. Agora ficou fácil. Porque se A22 vale 10, passemos para a soma da diagonal principal. 14 mais 10 mais A33 tem que dar 30. A33 é igual a 6. Safo? Já tínhamos feito esse. Tranquilo? Esse caiu na UERJ em 2018. Beleza? Tranquilo, beleza. Então, meus caros, ó. Terminamos as 10 questõezinhas de hoje, bastante light. Não houve, assim, nenhuma questão mais complicada, né? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo, Sérgio. Meus caros, então, agora
a gente se vê daqui a 2 semanas, no dia 1º, não é isso? Vou mandar para vocês, assim, logo que terminar a aula, como sempre, os slides de hoje, o calendário já com as novas datas, as quintas-feiras, e as questõezinhas da próxima aula, que estão bem interessantes. Quem tiver tempo, tiver interesse, dá uma olhadinha lá, despretensiosa. Não vai gastar mais do que 1h30. Nós gastamos, mesmo batendo um papo e tal, explicando com calma, gastamos 1h30. E eu estou fazendo, explicando e tal. Quer dizer, vocês vão gastar em 2 semanas, 1h30. Vem cá, vocês estão estudando as matérias? Estão vendo ou não? Sim, fazendo uma rotinazinha de estudo? Mais ou menos, né? Doutor Eduardo, está fazendo uma rotinazinha de estudo? Sérgio, você veio sincera com você. Não. Eu estou sabendo que tu não está. Vamos lá, quer ver outra que não está? Olivia Sterck. Olivia Sterck, ela não está estudando nada. Ah, Sérgio, mas poxa vida. Mas um bom muito, não estou acreditando. Estou falando assim, mas talvez seja qualquer mês um pouco, né? Começa pelo menos a pensar, olha, vou ter que fazer uma provinha e tal. Não precisa assim, não é para se matar de estudar. Vocês já estudaram aí, né? Já era para ter feito esse concurso aí no ano passado. Então, mas esse ano, começar a pensar que pelo menos vão fazer uma provinha, né? Então, por exemplo, aqueles que estão tentando manter uma rotinazinha bem light, e tem que ser light mesmo, essas questões de matemática são apenas 10 questões. A média esperada não é de 4 minutos por questão. Quer dizer, levaria, teoricamente, 40 minutos. Vamos dobrar a 80 minutos, 1h20. Vamos aumentar 2 horas. Então, vamos fazer 2 horas em 2 semanas. Mas, se você quiser, só prestar atenção na aula, na situação da aula. Eu entendo perfeitamente. Eu sei que é um saco. Deixa eu estudar pra caramba. Mas, se quiserem, dá uma olhadinha, Arthur, Eduardo, Judinha, Maria Eduarda, Matheus Rodrigues, Guilherme, Marcos Solo, Thiago Zanon e Vitor Valente. Que bom revê-los. Qualquer dúvida, a qualquer dia, qualquer hora, vão enquadrar. E qualquer problema nós tenhamos em relação ao horário, o dia, a nossa encontro, vocês têm, como eu, a gente se comunica e ajusta sem problema. Tranquilo? Tranquilo, Sérgio. Obrigada. Beijo grande. Obrigada, Sérgio. Beijo. Valeu, Sérgio. Tchau, tchau.